Oportunidades disfarçadas nos erros. Um dos primeiros magnatas do petróleo, o químico sueco Alfred se tornou famoso graças à invenção da dinamite. Imediatamente incorporado pelos exércitos do mundo todo, o explosivo se transformou em item obrigatório nas guerras no final do século XIX. Certo dia, porém, um jornal francês noticiou por engano a morte de Alfred. Com o título "Morre o gênio do mal", a matéria destacava o poder destruidor de sua criação, capaz de causar morte e sofrimento numa proporção nunca antes vista na história da humanidade. Alfred ficou chocado. Ele não tinha ideia de que era esta a imagem que o mundo fazia dele. A partir desse fato, mudou radicalmente sua forma de pensar e passou a apoiar os movimentos em favor da paz. Um ano antes de morrer, deixou um testamento determinando que toda a sua riqueza fosse distribuída na forma de prêmios para quem defendesse a paz ou contribuísse para o avanço do conhecimento humano nas áreas de física, química, medicina e literatura. Nascia assim o Prêmio Nobel. Hoje, mais de um século depois da morte de Alfred Nobel, a premiação continua forte e prestigiada como nunca. Em 2007, o valor distribuído para o vencedor em cada uma das 14 modalidades foi de cerca de US$ 1 milhão. Graças ao Nobel, Alfred conseguiu o que queria: mudar sua imagem para a posteridade. Ser considerada a mais importante ideia da história da ciência, a teoria da evolução teve forte impacto nas crenças do homem. Concebida por Charles Darwin em 1859, no livro A Origem das Espécies, a teoria sugeria que a humanidade não era obra pronta de um ser superior, mas resultado de uma evolução lenta e constante ao longo de milênios. Segundo o naturalista inglês, essa evolução só foi possível porque na natureza há acidentes. Toda espécie, de vez em quando, produz um erro de cópia, um ser diferente. Essa alteração pode representar uma vantagem competitiva na adaptação ao meio e à luta pela sobrevivência. Neste caso, o defeito seria transmitido aos descendentes e incorporado à linha de montagem da vida. Como você vê, em sua teoria da evolução, Charles Darwin defende basicamente a importância do erro. Um erro significa que algo saiu diferente do planejado, seguiu por um caminho desconhecido. Exatamente por isso, pode apresentar um benefício também totalmente novo. Por mais que o mundo corporativo se esforce para evitar os equívocos, eles acontecem. Errar é humano, diz a sabedoria popular. Já que são inevitáveis, cabe às empresas tentar tirar algum proveito dos deslizes. Mas, para isso, é preciso que se esteja, como a natureza, aberto para o novo. Veja este caso. Um operário de uma fábrica de velas e sabão em Cincinnati, Ohio, estava faminto e mal podia esperar pela hora do almoço. Ele saiu tão apressado que esqueceu de desligar a máquina que operava. Durante um bom tempo, o equipamento continuou trabalhando e adicionando mais ar que o indicado na massa de sabonete. Ao retornar ao trabalho, o homem percebeu a dimensão de sua falha. Todo o lote estava alterado, fora das especificações, perdido. Olhando receoso para os lados, ele pensou: se eu contar, estarei na rua. Melhor deixar quieto. Pode ser que nem percebam. E remeteu o produto defeituoso adiante na linha de produção. A mistura foi endurecida, cortada em barras, embalada e distribuída normalmente para o mercado. E por alguns momentos, o operário pôde respirar aliviado. Porém, alguns dias depois, estranhas ligações de clientes começaram a chegar à empresa. Que sabonete é este que não afunda e derrubei várias vezes na bacia, e ele boiou, é o único que a gente não perde na banheira. Ninguém na fábrica entendeu do que se tratava. Ao averiguar os fatos, os diretores descobriram que o produto estava mais aerado que o normal, presumivelmente por causa de um erro de fabricação. O patrão convocou urgentemente toda a equipe para descobrir quem fora o responsável por aquilo. Com medo de represálias, o operário não se manifestou. Suspirando, o chefe lamentou: que pena. Íamos dar um aumento ao gênio que criou este novo sabonete que tanto sucesso está fazendo no mercado. Mas se não foi ninguém, essa história se passou na Procter & Gamble no final do século XIX. A empresa foi ágil em notar o potencial do novo produto e lançar no mercado o Ivory, o incrível sabonete que flutua. A marca pode ser encontrada até hoje nos Estados Unidos em uma extensa linha de produtos. Outro objeto que teve origem numa falha de comunicação foi o clássico cofre em formato de porquinho. Pense bem. O que tem a ver a imagem de um porco com dinheiro? O que um suíno entende de poupança? Nada, porque tudo começou num mal-entendido. O homem entrou apressado numa loja de cerâmica na Inglaterra, procurando pelo dono. Um rapaz o atendeu. Todo mundo saiu para o almoço. O senhor quer alguma coisa? Sim, eu quero um pote para guardar moedas. Um pote de PYGG, entendeu?
Pig? PYGG é um tipo de argila que os ceramistas da Grã-Bretanha usavam para fazer potes, vasos e outros recipientes no século XVIII. O rapaz não conhecia o material e confundiu a palavra com pig, porco, em inglês, e fez um pote para guardar moedas em formato de porco. Quando o cliente apareceu para buscar a encomenda, estava acompanhado do filho pequeno. Nem deu tempo de reclamar do equívoco. O menino ficou tão maravilhado que agarrou o porquinho na hora. O pai não apenas ficou com o cofrinho, como encomendou diversos outros para presentear os amiguinhos da criança. Foi o início da multiplicação do conhecido objeto. O famoso sistema de rodízio, utilizado com sucesso em inúmeros restaurantes, também é resultado de um erro. Na verdade, não um, mas vários, um caos total. Em meados de 1965, Albino Ongarato não sabia mais o que fazer para colocar ordem na sua churrascaria localizada em Jacupiranga, no Vale do Ribeira. Diariamente, o estabelecimento recebia um grande número de clientes, mas não tinha condições de atendê-los. Os garçons, mal treinados e sobrecarregados, trocavam todos os pedidos. Quem pedia picanha recebia filé, quem pedia linguiça recebia peixe, quem pedia cupim recebia costela, e assim por diante. Muitos clientes, famintos e revoltados com a desorganização, desistiam e iam embora sem pagar. Certo dia, cansado de dar bronca nos funcionários, Albino teve a brilhante ideia de se adaptar à confusão. Ele orientou os garçons que servissem de tudo a todos. Quem saísse da cozinha com um prato de picanha, por exemplo, serviria a todos que quisessem a carne. Quem levasse peixe faria a mesma coisa, e assim por diante. Pagando um preço fixo, o freguês podia comer à vontade os pratos disponíveis. Pela sua simplicidade, o sistema se espalhou pelos 4 cantos do país e chegou até ao exterior. A rede brasileira Fogo de Chão, por exemplo, apresentou o rodízio aos americanos, e hoje possui 14 unidades por lá. Para muitos, o maior ícone do design de todos os tempos é a garrafa de Coca-Cola, um desenho tão consagrado que ilustra um quadro de Andy Warhol em exposição permanente no Museu de Arte Moderna de Nova York. Mas e se eu dissesse que a mais famosa embalagem do mundo também é resultado de um erro? Vamos à história. Em 1917, a Coca-Cola já vendia muito bem nos Estados Unidos. Inspiradas em seu sucesso, surgiram inúmeras marcas concorrentes. Para ser mais exato, havia, pasme, 153 novas marcas de cola no mercado, algumas claramente concebidas para confundir as pessoas: Carbo-Cola, Coca-Nola, Coca-Olá, Coque, Tacola e até uma que se tornaria famosa depois, a Pepsi-Cola. A propaganda da pioneira dizia: exija Coca-Cola genuína, recuse as imitações. Mas era difícil para o consumidor saber qual era a verdadeira. Os nomes eram idênticos e as garrafas também. Pensando numa forma de combater as falsificações, o presidente da companhia, Asa Cadler, encomendou aos fabricantes de embalagens uma garrafa diferenciada e exclusiva. O empresário passou o seguinte briefing: a embalagem deve ser inconfundível. O consumidor tem de reconhecê-la mesmo no escuro. Um dos fabricantes, a Root Glass Company, de Indiana, teve a inspiração de basear sua criação nas plantas que davam nome ao produto: a noz de cola e a folha da coca. Mas ninguém na empresa fazia a menor ideia da aparência desses vegetais. Por isso, a fábrica enviou um assistente à biblioteca da cidade para realizar uma pesquisa, mas o rapaz também não entendia nada de botânica e acabou se enganando. Pegou a ilustração de um cacau em vez da noz da cola. O equívoco passou batido pelo designer, pelos donos da empresa e também pelo cliente, que aprovou o projeto. Todos acharam que a forma do cacau, bojudo e recortado em gomos, era perfeita para a embalagem. E o mundo inteiro, posteriormente, achou a mesma coisa. Uma pergunta de difícil resposta. Será que se o processo fosse correto, isto é, se o desenho reproduzisse realmente a noz de cola, teria feito tanto sucesso? Existe uma outra versão para o surgimento da embalagem. Teria sido inspirada na moda da época, a saia funil. Como deu para perceber, eu prefiro a primeira história. É isso aí. Você recebeu uma mercadoria com defeito que não pode ser devolvida? Antes de se livrar do material, pense bem. Será que não existe ali uma oportunidade disfarçada? No início do século passado, uma fábrica americana de papel higiênico recebeu um rolo fora dos padrões, mais enrugado, grosso e pesado do que o normal. Um técnico atento observou que aquele material poroso tinha a capacidade de absorver água e secar áreas úmidas. Ao comentar sua descoberta com um amigo, ambos tiveram a ideia de utilizar a novidade no lavatório da empresa, onde as pessoas têm necessidade de secar as mãos.
Para destacar as folhas com mais facilmente, alguém teve a ideia de fazer picotes a cada 30 centímetros. Surgia assim, a partir de um material com defeito, o papel toalha. Grandes descobertas da ciência também são resultados de distrações e enganos, como aconteceu com o cientista inglês Alexander, em 1928. Ele pesquisava uma forma de combater a bactéria responsável pela infecção generalizada no ser humano. Mas, depois de meses realizando testes, ele percebeu que não tivera avanço algum. Irritado, resolveu jogar tudo fora e descansar. Viajou por uns dias, aproveitando o enorme calor que fazia naquele verão londrino. Ao retornar no final das férias, Alexander percebeu que não tinha limpado bem seu laboratório. Algumas placas ainda continham soluções com mofo e bolor causados pela alta temperatura. Ao analisar esse material no microscópio, o cientista fez uma descoberta reveladora. Onde tinha mofo não havia bactérias. Ou, como descobriu mais tarde, o fungo que causa o bolor destruía o agente causador da infecção. Foi assim, graças a um descuido, que Alexander Fleming criou o primeiro antibiótico da história, a penicilina. Há outra história de um medicamento de enorme sucesso que surgiu num imprevisto. Na cidade de Vancouver, Canadá, a paciente entrou no consultório da oftalmologista Jean Carruthers e foi logo falando: "Doutora, aconteceu um negócio estranho. Aquele remédio que a senhora me aplicou nas pálpebras parece que repuxou minha testa." É possível. Não era a primeira vez que a doutora ouvia depoimento semelhante. O medicamento, indicado para espasmos involuntários nas pálpebras, provocava relaxamento muscular na região dos olhos. Mas, pelos testemunhos, devia causar algo mais. Jean e o marido, o dermatologista Alastair, ficaram apreensivos com a situação. Afinal, qualquer efeito colateral não previsto pela classe médica pode significar processos, indenizações e outras dores de cabeça. Por isso, os especialistas resolveram investigar a fundo, e os resultados foram surpreendentes. Realmente, a substância conhecida como toxina botulínica tinha o poder de atenuar rugas de expressão e apagar pés de galinha sem a necessidade de cirurgia plástica. Estava descoberto um dos maiores fenômenos recentes da indústria cosmética e farmacêutica, o Botox. Pela simplicidade de aplicação, basta uma injeção no local, e resultados rápidos, que duram cerca de 6 meses, o produto promoveu uma revolução na área de estética. Além de agir nas marcas de expressão, o Botox se mostrou eficaz também para levantar a ponta do nariz, arredondar queixos quadrados, levantar seios caídos, combater o suor excessivo e atenuar o sorriso gengival. E novas aplicações não param de ser descobertas, como no tratamento de enxaqueca, problemas de cordas vocais, redução da capacidade do estômago de obesos mórbidos e até para combater dores de cabeça de origem cervical. Porém, a principal razão para o rápido sucesso do produto foi sem dúvida seu benefício estético. Nem mesmo o casal Jean e Alastair resistiu à toxina do rejuvenescimento. Desde o início, eles aplicam regularmente a substância um no outro. Ter um marido como Alastair parece ser o sonho de muitas mulheres. Imagine ter um homem em casa para lhe aplicar Botox quando você quiser. O risco é que, em excesso, a substância pode provocar deformações. Não sei se é o caso dos doutores canadenses, mas o visual, plastificado, chega a ser assustador. Mudando de assunto, você já viu um rato excitado? Nem os médicos da Pfizer, acostumados a utilizar os animais como cobaias. Em 1993, enquanto testavam um novo medicamento para combater a hipertensão, os pesquisadores perceberam que os roedores continuavam hipertensos, mas, para surpresa de todos, apresentavam ereções potentes e duradouras como se estivessem sonhando com a Minnie. Em vez de tentar descobrir onde erraram, os cientistas decidiram redirecionar as pesquisas para desenvolver um tratamento contra a impotência masculina. Assim, para a alegria de milhões de homens e mulheres, em 1998 o Viagra era liberado para o uso comercial. Quem também era capaz de reverter uma falha em seu favor era o comandante Rollin. Quando um cliente escrevia reclamando de extravio de bagagem, o comandante ordenava à equipe que a localizasse o mais rapidamente possível. Depois, Rollin redigia de próprio punho um pedido de desculpas e o enviava ao cliente. Ao receber a carta assinada pelo presidente da TAM, o passageiro se sentia valorizado e comentava a experiência, positiva, para todo mundo. Era o próprio presidente da companhia respondendo. A Samsung, gigante coreana fabricante de eletrônicos, também soube transformar uma falha em boa publicidade. Certa vez, em meados de 2000, a empresa sofreu um enorme revés em sua linha de telefone sem fio. Os aparelhos foram liberados com sérios problemas de fabricação. Um número crescente de consumidores se queixava à empresa e também à imprensa.
Em vez de anunciar um recall, a Samsung foi muito mais longe. Numa iniciativa drástica, recolheu todos os produtos do mercado e os empilhou no pátio de uma de suas fábricas. A seguir, a direção ordenou que os funcionários ateassem fogo aos equipamentos. Foi destruído o equivalente a 50 milhões de dólares em mercadorias. Ao lado da fogueira podia-se ler uma faixa com a frase: "A qualidade vem em primeiro lugar". Foi uma atitude radical, mas que transmitiu claramente a funcionários, mídia, acionistas e consumidores o compromisso com a qualidade. Como diz uma conhecida frase corporativa, princípios só são princípios quando envolvem dinheiro. Por último, se você não conseguir reverter um erro a seu favor, pelo menos aprenda com ele. Analise o raciocínio ou as razões que levaram à falha. Só assim você terá certeza de que não vai repeti-lo. Errar uma vez é aprendizado, errar duas vezes é burrice. O dia em que a revista Veja derrubou o presidente mundial da Coca-Cola. Aprender com os próprios erros não é só uma virtude, é uma obrigação. Experiência nada mais é do que o nome que damos para nossos equívocos e aprendizados. Mais inteligente ainda é aprender com os enganos dos outros. Afinal, você não terá vida longa o suficiente para cometer todos os erros por conta própria, para citar a americana Eleanor Roosevelt. Pessoalmente, eu gosto de pesquisar, estudar e dissecar equívocos cometidos por executivos e empresas do mundo dos negócios, para aprender onde eles erraram e não repetir seus deslizes. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Dos casos que coleciono, um se destaca pela forma totalmente gratuita como ocorreu. Em outubro de 1999, a revista Veja trouxe em sua seção Páginas Amarelas uma entrevista com o então presidente mundial da Coca-Cola, Douglas Ivester. Em determinado momento, o jornalista Eurípides Alcântara perguntou: "A Coca-Cola está testando uma máquina de vendas que aumenta automaticamente o preço do refrigerante quando a temperatura ambiente aumenta. Que tipo de tendência é essa?" Ingenuamente, Ivester respondeu: "Essa é uma situação clássica de oferta e procura. Aumentou a procura, o preço tende a subir. A Coca-Cola é um produto cuja utilidade varia de momento para momento. Numa final de campeonato, no verão, quando as pessoas estão reunidas num estádio se divertindo, a utilidade de uma Coca gelada é alta. Por isso, é justo que ela custe mais caro. A máquina vai simplesmente automatizar esse processo." A declaração caiu como uma bomba. O fato de um fabricante alterar o preço de um produto no momento em que o consumidor mais precisa dele soou como exploração. Teve início uma crise de proporções mundiais. Já no dia seguinte, o assunto estava estampado em jornais internacionais como o inglês Financial Times, o americano Wall Street Journal e o espanhol El País. Em pouco tempo, as críticas se avolumaram e milhares de cartas de consumidores indignados chegaram à sede da empresa, em Atlanta. Apenas 2 meses depois da fatídica entrevista, Ivester foi obrigado a renunciar ao cargo. Claro que houve outras razões para sua saída, mas esse incidente foi a gota d'água. Como a informação chegou às mãos do jornalista da Veja? De um jeito banal. No dia anterior à entrevista, Eurípides passeava pelas ruas de Atlanta próximas à sede da multinacional. Ele encontrou no chão um panfleto amassado e sujo, onde um sindicato criticava a tal máquina. Até então, o projeto era desconhecido até mesmo da imprensa americana. Lição a se tirar do episódio: nunca revele para a imprensa planos que estão em processo de desenvolvimento ou estratégias que não foram finalizadas, pela simples razão de não ter certeza absoluta se aquilo irá realmente acontecer. No caso da Coca-Cola, em algum momento alguém de bom senso dentro da empresa poderia alertar sobre a insanidade da ideia. É aí que está a ironia do caso. Talvez a máquina que altera os preços de acordo com a temperatura ambiente nunca chegasse às ruas de fato. Todos nós cometemos erros. Isso faz parte da vida. Se você for duro demais com o funcionário que cometer um lapso, saiba que poderá desestimular toda a equipe a pensar, ousar, arriscar, ser criativa. Como disse Michael Eisner, CEO da Walt Disney por mais de 20 anos, punir um erro é estimular a mediocridade. Encare a falha como uma lição, um treinamento que não estava planejado. Como aconteceu com aquele jovem executivo da IBM nos anos 1950, que cometeu um engano que custou 10 milhões de dólares para os cofres da empresa. Totalmente constrangido, o rapaz entrou na sala do presidente Thomas Watson Jr. e disse: "O senhor pode me demitir que eu vou entender." O presidente arregalou os olhos e respondeu: "Despedi-lo. Mas nós acabamos de gastar 10 milhões de dólares para treiná-lo."